Você já ouviu falar de uma moeda que só podia ser usada por mulheres? Imagine um sistema financeiro onde o dinheiro é segregado por gênero e as mulheres têm sua própria unidade de troca, seu próprio símbolo de valor. Parece ficção científica ou um experimento social moderno? Pois saiba, isso realmente aconteceu. Em pleno século XX, um país decidiu que mulheres precisavam de uma moeda exclusiva, não como forma de discriminação, mas como estratégia para empoderamento. Mas o que levou uma nação inteira a criar um sistema monetário paralelo apenas para elas? Como essa moeda funcionava na prática? Era aceita em todos os comércios? E o mais intrigante, qual foi o impacto dessa decisão no papel econômico e social das mulheres? Essa não é apenas a história de uma moeda, é a história de um experimento ousado, quase esquecido, que tentou redesenhar a economia a partir da perspectiva feminina. E talvez, por trás desse ato simbólico, esteja um alerta ainda atual sobre o valor do trabalho feminino e o quanto ele é, ou não, reconhecido. Prepare-se para descobrir uma das iniciativas mais curiosas e revolucionárias da história monetária moderna. No início da década de 1990, a cidade de Leeds, no Canadá, foi palco de um experimento econômico que iria despertar curiosidade e debates por décadas. Em uma época marcada por recessão econômica e cortes em políticas sociais, um grupo de mulheres canadenses decidiu que era hora de agir, não por protesto, mas por inovação. O sistema financeiro tradicional parecia ignorar o valor real do trabalho doméstico, do cuidado com os filhos, da ajuda comunitária. Tudo isso, embora essencial, era invisível para o mercado. E então surgiu uma ideia radical: criar uma moeda alternativa, voltada exclusivamente para reconhecer o trabalho feminino. Nascia a moeda feminina dentro do contexto de um sistema chamado LETS, Local Exchange Trading System, que funcionava como uma rede de trocas sem dinheiro convencional. A proposta era simples: mulheres poderiam trocar serviços e produtos entre si utilizando uma moeda simbólica que valorizava o tempo e as habilidades de cada uma. Uma hora cuidando de crianças podia valer o mesmo que uma hora dando aulas de costura. Era uma lógica que desmontava a hierarquia de valores imposta pelo mercado tradicional e pela cultura patriarcal. Mas por que apenas mulheres? Porque eram elas as mais afetadas pela desvalorização do trabalho invisível. E porque, dentro daquela comunidade, elas precisavam criar um espaço seguro e colaborativo, livre do julgamento externo e da competição masculina que predominava nas finanças convencionais. O grupo se inspirou em experiências anteriores, como o Banco do Tempo na Suíça e os sistemas comunitários de crédito no Japão, mas deu um passo além ao torná-lo um projeto de gênero. A idealizadora do projeto, Marilyn Waring, economista e ativista feminista, defendia que o PIB ignorava a maior parte do que as mulheres faziam todos os dias. Se as mulheres parassem de trabalhar por 24 horas, o mundo entraria em colapso, mas o PIB quase não perceberia, dizia ela. Essa crítica foi o combustível teórico e moral para dar vida à moeda feminina, um símbolo de reconhecimento, mas também de resistência. O sistema funcionava por meio de registros manuais ou digitais, nada era impresso em papel moeda. Cada mulher tinha uma conta dentro da rede, onde as trocas eram anotadas. Se uma mãe ajudava a outra com tarefas escolares, ela ganhava créditos, que depois podiam ser usados para receber ajuda com o preparo de alimentos, por exemplo. Era uma economia circular, empática e igualitária. O projeto cresceu. Em poucos anos, dezenas de comunidades no Canadá e até em outros países começaram a replicar o modelo, com adaptações locais. Surgiram moedas como a Xi, a Mãe Moeda e até sistemas de pontos com nomes afetivos. O conceito se espalhava como fogo em palha seca e colocava uma pergunta urgente na mesa: será que o dinheiro tradicional realmente mede tudo o que importa? Essa primeira fase foi marcada por entusiasmo, cooperação e uma sensação de descoberta. Mas à medida que a rede se expandia, novas questões surgiam, e algumas ameaças invisíveis começavam a rondar a iniciativa. À medida que a rede crescia, o projeto ganhava reconhecimento internacional. ONGs, universidades e grupos feministas viam naquela moeda uma revolução silenciosa. Mulheres organizando sua própria economia, redefinindo o valor com base no tempo, no cuidado e na colaboração. Em algumas comunidades, a moeda local feminina passou a coexistir com o dólar canadense,
criando uma economia paralela que fortalecia vínculos sociais e resgatava o senso de coletividade. Mais do que uma ferramenta de troca, a moeda feminina passou a ser símbolo de pertencimento. Em tempos de crise, ela garantia que ninguém fosse deixado para trás. Mães solo conseguiam apoio sem se endividar. Mulheres idosas compartilhavam sabedoria em troca de pequenas ajudas domésticas. E jovens aprendiam habilidades práticas longe da lógica fria do mercado. Não havia juros, inflação ou especulação, apenas tempo e reciprocidade. Mas nem tudo foi aceitação. Em certas localidades, comerciantes e autoridades econômicas viam o sistema como ameaça ao controle fiscal. Afinal, se uma economia cresce sem passar pelos bancos, sem gerar impostos ou lucro financeiro, onde isso se encaixa na engrenagem capitalista? Mais do que isso, havia quem enxergasse o projeto como segregação de gênero, como se criar uma moeda só para mulheres fosse um retrocesso, não um avanço. Internamente, os desafios também começaram a surgir. Com o aumento da participação, algumas redes enfrentaram dificuldades para manter equilíbrio nas trocas. Havia mulheres que acumulavam muitos créditos e outras que usavam demais sem retribuir, gerando tensões silenciosas. A ausência de um preço oficial para os serviços criava disputas subjetivas sobre o valor de cada tarefa. Além disso, a dependência do voluntariado para manter o sistema funcionando exigia energia constante, e nem todas estavam dispostas a continuar. Outro fator crítico foi o avanço da digitalização. A internet se expandia, novas formas de renda surgiam, e muitas mulheres começaram a buscar monetização real para suas habilidades, algo que a moeda simbólica não oferecia. O idealismo inicial começou a esbarrar na realidade econômica dura. Contas para pagar, filhos para criar e um mundo que ainda girava em torno do dinheiro tradicional. Mesmo assim, o impacto cultural já estava feito. Universidades passaram a estudar o caso como modelo alternativo de economia feminista. Documentários, reportagens e teses acadêmicas analisaram os efeitos do projeto na autoestima, na autonomia e na ressignificação do papel das mulheres na sociedade. Algumas participantes relataram que pela primeira vez na vida se sentiram valorizadas, não por um diploma, não por um salário, mas por serem úteis em uma rede que via nelas um elo vital. O experimento inspirou outras iniciativas ao redor do mundo. Na Argentina surgiu a moeda Tiempo. Na Espanha, o Banco del Tiempo ganhou força. E no Brasil, movimentos comunitários começaram a trocar serviços com base em horas. Todas essas iniciativas, de certa forma, ecoavam a mesma pergunta. E se o verdadeiro valor não estiver no dinheiro, mas no tempo que dedicamos uns aos outros? Enquanto o mundo continuava girando ao redor das moedas convencionais, aquela moeda feminina, embora invisível nas bolsas de valores, deixava uma marca permanente na história da economia alternativa. A história da moeda criada exclusivamente para mulheres não é apenas uma nota de rodapé na economia alternativa. Ela é, na verdade, um espelho poderoso do que valorizamos como sociedade. Em um mundo onde o trabalho feminino, especialmente o doméstico e o de cuidado, ainda é subvalorizado ou sequer reconhecido, essa experiência nos provoca a repensar o que de fato constitui riqueza. Mais do que um experimento econômico, aquela moeda foi um gesto de afirmação, um grito silencioso de que valor não se mede apenas em cifrões, mas na capacidade de gerar bem-estar, comunidade e dignidade. E embora muitos desses sistemas tenham sido descontinuados, a semente que plantaram germinou em outras formas: redes de apoio, cooperativas solidárias, bancos do tempo e até novas economias digitais baseadas em colaboração. Hoje, com o avanço das tecnologias e a crescente discussão sobre inclusão, renda básica e trabalho não remunerado, a lição deixada por essas mulheres se torna ainda mais relevante. Estamos vivendo uma era em que as moedas virtuais, os sistemas descentralizados e os projetos sociais nos forçam a reimaginar o dinheiro, o valor e a justiça econômica. E se, no futuro, criarmos uma nova moeda que reconheça o impacto ambiental evitado, o tempo dedicado ao voluntariado ou os laços comunitários fortalecidos? Talvez o verdadeiro avanço não esteja em multiplicar números, mas em reconhecer aquilo que sustenta a vida invisivelmente: o cuidado, a empatia, o tempo.
A moeda das mulheres não desapareceu, ela se transformou. Está presente toda vez que valorizamos uma mãe solo que cria seus filhos sem apoio, quando enxergamos o trabalho doméstico como parte do motor social, quando construímos redes de solidariedade que substituem o mercado. E talvez, ao refletirmos sobre este episódio, possamos também reavaliar o que estamos deixando de enxergar hoje. E agora, eu te pergunto, você já parou para pensar no que realmente tem valor na sua vida? E se você pudesse criar uma moeda para recompensar o que mais importa, o que ela mediria? Se essa história te fez refletir, comente aqui embaixo o que você pensa sobre economias alternativas. Já conhecia a moeda feminina? O que você acha que o mundo atual poderia aprender com ela? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Mundo Enriquecedor e ativar o sininho para continuar explorando histórias incríveis sobre dinheiro, poder e humanidade. E se você gostou deste tema, confira também o nosso vídeo sobre quando vacas eram mais valiosas que moedas. Até o próximo episódio!